E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar de coordenadas geográficas e para falar de coordenadas geográficas, primeiro a gente tem que falar de localização espacial. Geralmente, como é que a gente se localiza no espaço? Quando eu pergunto a vocês onde é a sua casa, onde fica a escola, você vai usar referências. Então a gente tem muitas referências para conseguir se localizar no espaço. Essas referências são suficientes? Na maior parte das vezes sim, no nosso dia a dia elas são suficientes. Mas quando a gente vai além disso, quando a gente pensa em uma localização espacial em escala global, regional, a gente precisa de um detalhamento maior. Então a gente precisa de um detalhe, a gente precisa de uma informação mais precisa que vai além das referências. Pense, por exemplo, um piloto de avião. Qual é a referência que ele tem? Pense, por exemplo, o cara que está em um navio no meio do oceano. Qual é a referência que ele tem? Então a gente precisa de uma informação mais precisa. Para isso, eu trago para vocês a roda dos ventos. E aí na roda dos ventos a gente vai ter os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. No geral a gente usa o norte, o sul, o leste e o oeste, que são os pontos cardeais, mas só que a roda dos ventos ela é muito mais precisa. Ela vai ter os pontos colaterais, que são esses aí que estão aparecendo de azul para vocês, e a gente tem também os pontos subcolaterais, que são menos utilizados, que estão aparecendo aí de verde para vocês. Em relação ao sistema de coordenadas geográficas, ele é feito por linhas imaginárias. Essas linhas estão aí circundando todo o planeta e cada interseção dessa vai gerar uma coordenada. Essa coordenada ela sempre vai aparecer em graus. Por que em graus? Porque a gente está falando de uma esfera, então a gente precisa representar ela em graus. As linhas são os paralelos e os meridianos, então a gente está falando aí de latitude e longitude. Vocês viram que no áudio que eu gravei para vocês eu já trouxe um pouquinho dessa informação, mas bora aprofundar um pouquinho mais agora. Então quando a gente pensa nessas linhas, é importante a gente lembrar que a gente tem as linhas horizontais e as linhas verticais. Essas linhas aí elas vão estar cortando o planeta e a gente vai ter algumas linhas que vão servir como referências. Professor, todas as linhas têm nome? Não, a gente vai perceber que algumas poucas linhas vão ter nomes, são essas aí. Então a gente está falando do Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, essas aí que estão aparecendo no norte. No sul a gente tem o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. O que vai dividir elas? A linha do Equador. Então essa aí é a principal, vai dividir o planeta em norte e sul. Além disso, a gente tem o meridiano de Greenwich, que vai dividir o planeta em leste e oeste, e a gente tem a linha internacional de mudança de data. Então a gente está vendo aí, por exemplo, quando a gente chega nessa linha, a gente vai ter a mudança de data. De um lado a gente tem um sábado, do outro lado a gente tem um domingo. Então essa linha ela vai ser responsável pela mudança da localização. E aí em relação às latitudes e às longitudes, é importante a gente tentar aqui, já vou trazer um exemplo para vocês para ficar mais claro. Quando a gente pensa em latitude e longitude, a gente ainda não tem uma coordenada geográfica. A gente tem uma informação, mas ela não é precisa. Essa informação ela só se torna precisa quando a gente tem interseção entre as duas. Então, nesse primeiro exemplo, o que é que eu trago para vocês? Tá aí. Em relação à longitude, a gente tem aí 4 pontos, A, B, C e D. O primeiro ponto A gente vai ver que ele está 120 graus oeste. O segundo, que é o B, 30 graus oeste. O C 90 graus leste e o D 90 graus, desculpa, o D está em 180 graus leste. Em relação às latitudes, eu já trouxe isso aí anteriormente, mas vou falar mais uma vez. O ponto A, 90 graus norte, o ponto B, 30 graus norte, o ponto C, 45 graus sul e o ponto D aparece aí em, deixa eu ter certeza aqui, 60 graus sul. A junção desses pontos ela vai gerar justamente as coordenadas. Então você está vendo aí que esses pontos eles se encontram. Pense no plano cartesiano. Então esses pontos eles estão se encontrando. E essa interseção aí é o que a gente chama de coordenada geográfica. Bora para um exemplo rápido aqui. Eu trago essa imagem aí para vocês que a gente tem do ponto A até o ponto J, se eu não estou enganado. Então a gente tem todos esses pontos aí. Vou deixar essa atividade para vocês, mas para começar eu vou dar aqui uma dica. Eu vou falar já o ponto A e o ponto B. O ponto A se encontra a 15 graus norte e 15 graus oeste. Todo mundo, ó o erro, 45 graus oeste. Falei 45 graus oeste, 15 graus norte. Agora tá certo. E o ponto B, ele está em 60 graus sul e 15 graus oeste. Beleza? Uma dica que fica para vocês. Baixe um aplicativo Minhas Coordenadas e olhe qual é a coordenada de sua casa. Por exemplo, nessa imagem aí a gente tem a coordenada do César. Então a gente consegue ter uma coordenada precisa para saber onde a escola está localizada.
Então baixem esse aplicativo e digam qual é a coordenada de vocês, para na nossa aula a gente fazer esse debate e ver qual é a diferença de um ponto para o outro. Valeu, galera, um abraço, até mais.